Salve pessoas, vocês estão bem? Meu nome é Maria Eduarda, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Sim, eu sei que eu sumi, na verdade eu desapareci, mas eu voltei do nada, assim. Eu peço desculpas a quem me mandou mensagem por Instagram ou por TikTok, ou até mesmo aqui nos comentários do YouTube que comentou alguma coisa que de alguma maneira eu não dei atenção, eu não respondi. Eu realmente não pretendia voltar com as redes sociais, eu não pretendia voltar a produzir conteúdo pra internet. De maneira nenhuma. Eu vou explicar os motivos porque do nada eu desapareci da internet, assim. E agora eu tô voltando do nada também. Eu vou tentar deixar esse vídeo o mais leve possível. Eu peço desculpas até por ser um vídeo mais caseiro, de certa forma, mas é que eu realmente quero fazer um bate-papo aqui, sabe? Ver vocês como amigos, sabe? Fazer uma coisa mais íntima. Eu quero ser extremamente sincera e me abrir ao máximo com vocês. E eu quero fazer isso de uma maneira que fique super leve, tanto pra mim contando, quanto pra quem vai receber as informações. Bom, gente, eu gravava conteúdo aqui pro YouTube, acho que eu gravei durante um ano e meio. Na verdade, eu tentei criar canal por muito tempo, e quando eu peguei firme, eu acho que eu fiz mais de um ano, assim, o canal. Antes eu postava vídeo toda segunda e quinta-feira, e aí eu comecei a ramelar, assim, nessa frequência, né? Comecei a trabalhar também em 2021, eu acho, 2020, não lembro. Mas enfim, eu comecei a trabalhar e também foi uma coisa que aí depois eu entrei numa rotina, assim. Fora todos os motivos que eu vou contar, eu simplesmente abri mão do canal, né? Eu fui aos poucos. Antes postava 2 vezes por semana, tentei postar 1 por semana, e depois eu abri mão. Bom, o que aconteceu? Gente, eu realmente não me recordo se em algum vídeo eu cheguei a comentar com vocês. Há alguns anos eu descobri... Assim, a ansiedade, ela se fez presente na minha vida muito cedo. Através das minhas alergias, e eu sei que eu já gravei um vídeo falando sobre elas. Hoje eu não me vejo na maioria daqueles vídeos, então talvez eu até regrave aquele, explique de uma maneira mais coerente, mais objetiva sobre as minhas alergias, mas eu acho que naquele vídeo eu devo ter citado algo que a minha alergia, ela é emocional. Eu tenho diagnóstico de ansiedade já há alguns anos e de depressão. Enfim, muita gente, principalmente de gerações mais antigas, acham que ansiedade e depressão é frescura, que é besteira. Mas esse vídeo eu vou tentar dar uma breve resumida de maneira muito leve sobre os impactos dessas doenças, né, mentais aí, e o que elas meio que fizeram comigo. Eu vou voltar um pouco, tá? Antes mesmo até de eu ter um canal. Eu sempre fui uma menina muito dedicada àquilo que eu queria, eu sempre tracei muitos planos, acho que até mesmo por conta da ansiedade, eu planejo demais as coisas. Eu espero que aquelas coisas realmente aconteçam como eu planejo, e quando essas coisas não acontecem, aí vão falar assim, ai, menininha mimada. Não, não é por ser mimada. Realmente eu fico muito frustrada e eu crio uma cobrança em cima de mim muito grande. Bom, o que eu falei de voltar um pouco no tempo é porque a minha ansiedade, ela já se fazia presente desde cedo por coisas bobas, até, né, quando pequena, assim, de ficar ansiosa pra ver meu pai, porque os meus pais eram separados, e aí ficar com aquela alergia atacada, aquela coisa que ninguém controlava de maneira nenhuma, e que também não tinha muita explicação. Quando ia no médico, o médico falava que, tipo, era algo psicológico e que não tinha muito o que se fazer, até mesmo com medicamentos, né, dermatológicos, assim. Eu já usei muita fórmula, já usei muito antialérgico, coisas fortes, assim, que em determinado momento acabou perdendo efeito em mim. Eu não vou voltar tanto no tempo pra contar, tipo, toda a minha vida pra vocês, mostrar todo o impacto da ansiedade, da depressão, não. Eu vou tentar resumir realmente de maneira breve as coisas que mais me afetaram, que me mexeram com o meu psicológico nesses últimos tempos. Gente, eu tô gravando aqui na janela, o celular deu uma mexida aí, perdão, releve. Enfim, eu falei de voltar um pouco, porque como eu falei, eu era uma pessoa que eu me dedicava muito às coisas. Eu era uma menina muito dedicada. E eu tinha planos. Um dos meus objetivos como uma menina dedicada, principalmente aos estudos, que na verdade era o que eu tinha pra me dedicar, né, naquela idade, assim, nossa, como se eu fosse muito velha, mas era apenas aos estudos. Então o que eu tinha pra me dedicar era aquilo e eu realmente tentava fazer da maneira mais perfeita possível. E eu tinha o objetivo de entrar na ETEC, uma escola que você faz o ensino médio integrado a um curso técnico. Quando eu soube que existia ETEC, eu coloquei aquilo como uma meta de vida pra mim e eu idealizei muito aquilo.
eu via diversos vlogs de meninas na ETEC, assim, eu sempre amei vlog, né? Eu assistia muito meninas, tipo, dia a dia na ETEC, e eu planejei muito isso. Eu estudei durante um ano, então eu realmente me preparei para aquele meu objetivo, não foi só algo que ficou no papel, eu realmente corri atrás. Era uma coisa que eu sabia que ia me fazer um certo bem no futuro, e então eu incentivei os meus amigos também a tentarem. E eu tive já uma das minhas frustrações, porque eu estudei durante um ano para uma prova que não existiu devido ao coronavírus. A gente estava em quarentena ainda, então a maneira de seleção para os alunos da ETEC deixou de ser uma prova e foi uma seleção por histórico escolar ou boletim. Sendo bem sincera, eu sempre me senti muito burra mesmo em matemática. Eu tinha 10 em português, a minha média final, né, que foi por essas duas matérias, tinha 10 em português e 7,5 em matemática. E aí eu incentivei todos os meus amigos também que se inscreveram, e minha mãe só deixou eu me inscrever para uma ETEC, que era uma próxima, de certa maneira, à minha casa. Eu me inscrevi para essa, mas eu sabia, quando eu vi que a demanda, tipo, tava um pouco alta, eu fiquei meio insegura. Teve a primeira chamada, chamaram o pessoal, eu não fui chamada de primeira, eu fiquei muito mal. Eu, inclusive, estava gravando o vlog pro canal, então foi um momento em que eu, tipo, apaguei tudo, eu chorei muito, eu fiquei muito mal, porque eu realmente idealizei muito aquilo. E por eu ter estudado, me preparado, eu fiquei muito frustrada. E aí tem a primeira e a segunda chamada. Nesse intervalo de tempo, a minha cachorrinha morreu, a Estrela, que era tipo um apoio emocional que eu também tinha de certa maneira. Quando eu tava mal, ela sentia. Os animais, eles sentem muito. Eles são muito ligados aos donos, né? E ela sentia muito quando eu tava mal. E eu acabei perdendo ela. E aí veio a segunda chamada. E aí nessa segunda chamada, chamaram até o número 51. Eu era o número 52. Então, de novo, eu bati na trave. Assim como diversas outras coisas que tiveram que eu bati na trave. Só quem já bateu na trave em alguma coisa sabe o quão frustrante é. Principalmente se você lida com cobranças internas muito grandes, que era o meu caso. Enfim, essas coisas, elas abalaram um pouco meu psicológico, que já não era tão saudável, né? A ansiedade, ela foi se manifestando cada vez mais forte, assim, em mim. Quando eu comecei a ter crise de ansiedade, foi lá pra 7ª série. E eu tinha uma pessoa muito especial que cuidava de mim que nem filha na escola, que era uma professora de português que eu amava muito. Assim que começou a pandemia, que foi uma coisa que mexeu com todo mundo, essa minha professora, logo em maio, ela faleceu. Não foi por motivos de Covid, mas era uma pessoa que eu amava demais, e eu tive a primeira crise na frente da minha mãe. Assim, a primeira onde eu realmente perdi o controle, porque antes, não que você controle a ansiedade, não é algo controlável, mas eu tentava esconder. Então, eu segurava dentro de casa, né, se eu tivesse algum gatilho, alguma coisa, eu tentava segurar ao máximo. E aí eu tentava, de certa maneira, distrair, e na escola eu comecei a passar muito mal, a ter diversas crises. Esse ocorrido foi até, inclusive, antes, né, do Enem e da perda da minha cachorra. Foi uma coisa que me abalou bastante, obviamente. Enfim, só quem tem esses diagnósticos sabe que é difícil lidar. Quando você passa por perdas, é algo mais difícil ainda. Você sente tudo mais intenso, sabe? Na ansiedade, você sente que você vai entrar em pânico, quer dizer, você entra em pânico, né, com medo do que vai acontecer, com medo do que aconteceu, com medo de tudo aquilo que você tá sentindo. Você praticamente reseta o Windows ali e demora um tempo até você processar tudo que aconteceu. E você processa com maior intensidade também. Enfim, aconteceram essas coisas, mas vida que segue, né, de certa forma. Eu acabei tendo que estudar numa escola que foi a única que eu tive vaga, porque eu esperei até o último instante da segunda chamada, porque eu ainda tinha esperança que ia dar certo, que eu ia passar. E aí eu tive que estudar na escola que eu nunca quis estudar. Não tinha a mínima vontade de ir pra lá, e eu acabei indo. E claro que nesses anos todos não foi tudo horrível, muito pelo contrário, eu conheci pessoas incríveis lá também. Mas, de certa maneira, eu tava frustrada. Eu acho que a pandemia, ela afetou 100% das pessoas que vivenciaram ela. E eu não foi diferente. Eu acho que durante a pandemia, eu me perdi. Eu me entreguei muito à minha ansiedade. Assim como todo mundo, acho que todo mundo largou de mão muito da vida.
E aquilo tudo que eu tentava esconder, o que eu tentava controlar, o que eu falava vai dar certo, é só um momento difícil, eu larguei de mão e eu fiquei muito mal e eu meio que me entreguei ali pra algo. E eu fiquei muito mal. Eu acho que em determinado momento da pandemia eu me perdi. Eu não sei se essa palavra existe, mas eu acho que aconteceu uma despersonalização minha. Porque eu perdi total personalidade, eu me desencontrei e até hoje eu não me encontrei. Em 2021 eu comecei a trabalhar como telemarketing, fiquei 9 meses. E assim, não desmerecendo quem tem essa profissão, mas assim, não é algo saudável, mentalmente dizendo. Pra quem já tem um psicológico abalado, eu não recomendo. Eu fiquei 9 meses trabalhando nisso, eu era estagiária. E assim, nesse meio tempo, eu já tava muito entregue, assim, à depressão, eu já não sabia mais quem eu era. Eu já não tava legal, só que em nenhum momento eu pedi socorro, então eu não tava bem internamente, mas eu transparecia para as pessoas que eu estava muito bem. Como eu falei, também não é tudo feito de momentos ruins, eu conheci também pessoas incríveis, pessoas que eu pretendo levar pro resto da vida. Eu conheci a Ana Beatriz, que é um dos grandes amores, assim, eu acredito que a gente tem amores em amizade, e ela é um dos meus grandes amores. Ao mesmo tempo que 2022 foi um ano terrível, eu conheci uma das minhas maiores paixões, se não a minha paixão. Em 2022, lá pra março, eu cheguei num estado onde eu não tinha coragem de levantar da cama. Só que eu levantava, porque eu trabalhava, eu ia pra escola e eu tinha que seguir a vida, mesmo a minha cabeça me falando todos os dias o quão inútil eu era e o quão zero utilidade teria se eu levantasse da cama, que era muito mais fácil eu ficar em cima da cama e não atrapalhar a vida de quem tava querendo viver, e não atrapalhar a vida de todo mundo ao meu redor. Lembra que eu falei da Ana Beatriz? Ela me levou num centro espiritualista, onde eu tive um contato com a espiritualidade, que foi o que me salvou naquele momento. Ela veio fazendo um trabalho, assim, lento, de meses em mim, assim, falando o quão bem o lugar onde ela frequentava fez pra ela. Ela foi meio que fazendo uma lavagem cerebral, assim, pra eu ter coragem e também pra eu convencer a minha mãe a me permitir ir nesse lugar. Quando eu fui pra esse centro espiritualista, eu fui extremamente acolhida, eu fui tratada por algum tempo, né? Eu comecei a frequentar esse lugar em março. Quando eu achei que eu tinha chegado no fundo do poço, eu conheci esse lugar que me deu uma luz, assim, sabe aquela luzinha no fim do túnel que você precisa? Foi a Ana Beatriz, assim, abrindo uma brechinha e depois eu conhecendo esse lugar que eu conheci e que foi o meu primeiro contato com entidades e que foi o que me salvou. E aí, em março até maio, né, eu tava frequentando, eu tive uma grande melhora do nível que eu estava. E aí, no dia 2 de maio de 2022, eu perdi meu pai. Eu senti um vazio muito grande, algo estava errado naquele dia. Eu não tive a notícia que meu pai faleceu. Eu senti, é algo muito particular meu, então eu não vou entrar em detalhes, mas foi algo que eu realmente senti um vazio dentro de mim e senti que tinha algo de errado e realmente tinha. Eu perdi um dos grandes amores da minha vida e desde então eu não me recuperei. Essa perda, ela literalmente bagunçou o que já não tava legal. Então, se eu já não estava muito bem na cabeça, eu fiquei muito pior. Se eu estava em março me entregando à depressão, em maio eu me entreguei. O que eu não tinha vontade de levantar da cama, eu não levantava mais. E aí, claro que em determinado momento você precisa reagir e você precisa continuar vivendo, que é o que muitas pessoas falam. Você continua, mas você continua destruída por dentro. Então, no externo, uma semana depois eu tava seguindo a vida. Eu fui pra escola, eu fui trabalhar de novo, mas eu por dentro eu estava extremamente destruída, eu estava quebrada e eu ouso dizer que eu estou até hoje. Eu tive amigos incríveis que mesmo com pouca idade foram pessoas que cuidaram bastante de mim, que me deixaram de certa maneira distraída e tentaram tornar meus dias mais leves, assim. Eu acho que a perda do meu pai foi tipo um estopim. Quando isso aconteceu, eu já tinha desenvolvido ali uma despersonalização, eu já estava entregue à depressão antes da perda do meu pai, e aí eu tive essa melhora de pouco tempo. Eu fazia tratamento, inclusive, nessa época, e aí quando eu perdi meu pai, trocou plano, então eu larguei o tratamento e não voltei mais pro psicólogo. No dia que tudo aconteceu com meu pai, onde eu já passei mal, já sentindo que tinha algo de errado, eu estava no psiquiatra, pra vocês terem noção.
indo ganhar uma receitinha azul para poder tratar algo que já não estava legal. E mal sabia eu ali naquele dia que tudo ia piorar. Hoje, gente, sendo bem sincera com vocês, eu sinto que eu sou a pessoa que mais me odeia, eu sou a pessoa que mais me põe pra baixo. Eu acho que em determinado momento eu dei ouvido a tudo aquilo que as pessoas falavam de negativo meu e eu coloquei como verdade na minha cabeça e hoje eu não consigo tirar. Eu não tenho amor próprio, eu percebi que eu fiquei meses sem pôr uma roupa e arrumar um cabelo pra tirar uma foto, que era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Que hoje, se você me perguntar quem é a Maria Eduarda, quais são as qualidades dela, eu vou saber te dizer muitos defeitos, mas qualidade eu não vou achar uma na minha cabeça. Eu cheguei no nível onde eu odeio a minha aparência, eu olhar num espelho e eu ver o quão magra eu tô, e eu ver o meu cabelo, e eu ver qualquer coisa, e eu odiar o que eu estou vendo na minha frente. Aquela imagem que eu tô vendo é um reflexo de quem eu sou. E isso é muito triste pra mim, porque eu odeio essa pessoa. Isso é muito triste. Isso é muito triste de falar, todas as palavras que eu tô falando agora é realmente muito triste. E eu sei que tem que mudar. Então, em determinado momento, eu me entreguei a tudo aquilo de ruim e eu me perdi. Em determinado momento, eu me entreguei para a depressão. Em julho de 2022, eu acho que eu me perdi totalmente. Eu sempre estudei muito espiritismo e nos meus estudos, e eu acho que quase em todas as religiões, a vida ela é um bem maior. A vida ela é um presente. E quem a interrompe, de certa forma, paga por isso. Talvez seja em outras vidas, talvez seja no umbral, revivendo todas as suas dores. E eu nunca tive coragem de fazer algo a mais, se é que vocês me entendem, pra acabar com o sofrimento. Mesmo com tudo tão difícil, eu sempre tive muita fé. E eu nunca tive coragem, né, de fazer algo tão terrível. Mas em julho de 2022 eu tentei. E pra quem não sabe, hoje eu sou um bandista, né? E eu posso dizer com todas as letras que a minha religião foi o que me salvou. Esse vídeo não tô influenciando ninguém a ir a um centro de umbanda se você tem depressão, nada. Eu tô falando que me ajudou, como eu sei que tem igrejas, que tem centros espíritas, ou que tem trabalhos, hobbies que ajudam pessoas que estão no estado que eu estava, né? No estado que eu tô. Quando eu tentei fazer isso, eu pedi muito perdão aquele dia por eu estar cometendo o que na minha cabeça era um grande pecado, um grande erro. Mas eu sentia que eu precisava acabar com aquela dor que não tinha fim dentro do meu peito. E eu tentei. E felizmente não deu certo, né? Aí também é coisas particulares minhas, obviamente. Mas que também tem a ver com a minha religião, que só aumentou ainda mais a minha fé. Eu sou muito grata a Umbanda, porque foi o que me manteve de pé até aqui foi a Umbanda. O que me aceitou do jeito que eu sou, mesmo eu não me aceitando, mesmo eu odiando tudo que vem de mim. E o que falou que eu era perfeita do jeito que eu era, que me aceitou do jeito que eu era, mesmo eu não me aceitando, foi a Umbanda. E o que me acolheu sem pedir nada em troca foi a Umbanda. Então hoje eu sou muito grata à minha religião por ter me mantido de pé e ter feito eu conseguir chegar até aqui, mesmo sentindo tantas coisas ruins a cada 15 dias, né, de terça-feira, que são quando eu vou pra gira de Umbanda, eu esqueço toda a dor, eu me desconecto do mundo e eu me conecto com os meus guias, eu me conecto com os orixás e é o meu momento mais íntimo de algo puro, de algo que eu amo e que eu me sinto bem, que eu me sinto acolhida e que eu sei que foi a minha salvação até hoje. Mas religião não é tudo. A religião ela não vai te trazer todas as soluções da sua vida. A religião ela vai te fazer lidar com os seus problemas da sua vida de maneira mais fácil, de maneira mais leve. Mesmo com todas as dificuldades, a religião ela tá ali para ser seu alicerce, para te auxiliar e te mostrar que você consegue e te dar aquele apoio quando você quiser chorar, você ter para quem chorar, você ter esse momento. Mas
você precisa lutar, você precisa tomar decisões, você precisa buscar médicos. Uma frase muito legal: seus guias, eles não vão fazer por você, eles vão fazer com você. Então você precisa agir. Se você tá desempregado, você precisa mandar um currículo. Se você tá doente, que é o meu caso, você tem que buscar ajuda. E não foi por falta de falarem você precisa de ajuda. Eu sei, minha mãe, muitas pessoas falavam vai pro psicólogo, mas eu não tinha a mínima vontade de... Eu não tenho, na verdade, vou ser bem sincera. Eu não tô com a mínima vontade de ir lá e sentar e ter que falar toda a minha vida, de remexer em todas as feridas que não estão curadas, que não estão cicatrizadas, e eu acho que vão demorar muito pra cicatrizar. Mas eu acho que também vai demorar muito mais tempo pra elas cicatrizarem se eu não tomar uma atitude. E chegou o momento de... Chega de só lamentar. Chega de só murmurar. Eu preciso me cuidar. Não dá mais pra eu aceitar me odiar. Não dá mais pra eu aceitar que eu tô mal e eu não tomar uma atitude. Não dá mais pra eu ficar no estado que eu estou. Eu preciso olhar no espelho e gostar do que eu vejo. Eu preciso olhar no espelho e amar aquela pessoa, porque aquela pessoa sou eu. Se eu não me amo, quem vai me amar? Se eu me sinto incapaz, como que eu vou conseguir passar numa faculdade ou conquistar qualquer objetivo que eu venha colocar na minha vida, sendo que eu me acho incapaz? Então, chegou a hora de se cuidar. Eu tô gravando esse vídeo também até pra motivar pessoas que se sintam de alguma maneira que estão doentes. Já pra quem acha que saúde mental, né, que é uma besteira, eu sei que existem doenças físicas muito piores, assim. E até mesmo as doenças físicas, se você não trata, elas podem também se tornar doenças da alma, né? Que são as doenças que eu considero mentais. São aquilo que afeta o seu coração, que afeta seu dia a dia, né? Que te faz você deixar de ser quem você é. Esse vídeo aqui mostra muito o impacto disso na minha vida. Esse vídeo eu quis gravar de motivação. Deixei de fazer diversas coisas porque essas doenças me afetaram. Eu deixei de escrever, que era uma coisa que eu gostava muito. Eu não consigo mais estudar, que era uma coisa que eu era boa. Eu não tenho vontade de fazer mais nada. E tá na hora de mudar essa realidade. Então eu tô gravando esse vídeo pra motivar quem precisa de motivação, pra realmente tomar uma atitude, fazer uma mudança na sua vida, nem que seja radical, né? Não sei o que você tá passando, se é algo parecido a mim. Eu sei que eu vou voltar pro tratamento, né? Vou marcar psicólogo, tá? Eu vou marcar psiquiatra e eu vou voltar, eu vou me cuidar. E eu quero gravar esse vídeo agora pra lá no futuro eu ver que eu tô bem e que eu consegui superar tudo isso. E se Deus me livre, eu voltar e tiver recaídas, eu ver, cara, aquilo tava doendo tanto quando eu gravei aquele vídeo. E hoje eu tô aqui, então eu vou conseguir também passar por esse momento de crise. O canal também era algo que me fazia bem e que eu abri mão. Então vamos pra essa nova jornada, né? Eu tô nervosa, eu já chorei muito, eu tentei segurar ao máximo o choro nesse vídeo e tentar torná-lo leve, mas eu não vou nem pedir like nem nada. Se você quiser aí acompanhar essas mudanças que estão por vir, mudanças não, essa evolução que está por vir, vocês vão ver uma nova versão da Maria Eduarda, vocês vão conhecer uma nova versão da Maria Eduarda. E eu vou conhecer a Maria Eduarda. Uma Maria Eduarda tratada e que realmente tá lutando pra ficar bem. Assim como você deve fazer isso, você deve também enfrentar seus problemas, assim como eu tô tomando essa atitude hoje. E gravar também tá sendo uma grande motivação pra eu não desistir na metade do caminho. Faça isso também, faça esse seu propósito. Não aceite pouco pra sua vida. Você não merece pouco, você não é pouco. Então vamos mudar. Chegou a hora de reagir. Chegou a minha hora de reagir e pode ser que chegou a sua hora de reagir também. É isso, gente. Tô de volta. Boa sorte pra mim. Boa sorte pra nós nessa nova caminhada. E é isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo.